Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência, tá? A potência, ela é uma operação matemática, potenciação, e ela é na verdade, ela é uma abreviação de uma multiplicação, tá? Então, imagina assim, quando eu tenho uma multiplicação de vários fatores repetidos, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? A gente escreve isso aqui como uma potência de base 5 e expoente 4. E a gente lê 5 elevado à quarta. Isso é uma potência, tá? Então, a potência, na verdade, ela é composta de dois elementos, tá? A gente tem, então, um A elevado a N, tá? No caso aqui, o nosso exemplo, o A valia 5, que a gente chama de base, tá? Então, essa base é um número real, tá? Eu posso ter uma base racional, uma base decimal, tá? E esse N aqui, na verdade, aqui no nosso exemplo é o 4, tá? Ele é chamado de expoente. Eu costumo dizer que o expoente manda a base se repetir, tá? Então, por exemplo, A elevado a N, eu tenho o A vezes A vezes A. Quantas vezes aqui? O número que o expoente mandar, N vezes. Tá? Então, a potência ela é uma abreviação de uma multiplicação com os fatores iguais. Outros exemplos, 3 elevado ao quadrado. Tá? Quando o nosso expoente é 2, a gente lê o quadrado, então quer dizer que aqui o 3, que é a base, se repete 2 vezes na multiplicação. 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado ao quadrado é 9. Bom, outro exemplo importante. A nossa base, eu falei que a nossa base é um número real, então, em particular, ele pode ser um número negativo. Então, por exemplo, se eu tenho menos 5 elevado ao cubo, tá vendo? Então, quer dizer, esses parênteses me deixam claro que o menos é um sinal da base. Então, quem é a base? A base é menos 5. O menos 5 vai se repetir aqui 3 vezes, tá? Então, quer dizer, eu vou fazer aqui 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, e faço aqui a comparação dos sinais, né? Multiplicação, sinais iguais, mais, aí depois o mais aqui, o menos, sinais diferentes, menos, tá? Então, quando a gente tem a multiplicação de números negativos, se a nossa base é negativa, a gente precisa aí tomar o cuidado com o nosso sinal na multiplicação. Bom, por definição, quando o expoente é 1, qualquer que seja a base, se o expoente for 1, né, é a base se repetindo uma vez só, então o resultado é o próprio A. Então, exemplos, 5 elevado a 1, né, vai dar 5. Outro exemplo possível, menos 8 elevado a 1, próprio menos 8, tá? Então, essa daqui sai por definição, expoente 1, né? Então, A elevado a 1 é a própria base, o resultado da potência. Outra situação que sai por definição, e a gente vai fazer separadamente para mostrar para vocês o porquê que acontece, é que quando a gente tem o A diferente de zero, uma base diferente de zero, tá? A gente tem que A elevado a zero vai dar 1, tá? Então, exemplos, 5 elevado a zero é 1. Menos 8 elevado a zero é 1. 1235 elevado a zero também é 1, tá? A gente vai fazer esse separadinho para vocês verem que isso faz sentido, dá para mostrar para vocês, né, que isso acontece, mas por enquanto sai por definição, então, que quando a base é diferente de zero, tá? A elevado a zero dá 1, ok? Esse é a nossa introdução à potenciação. Bom, vamos fazer então um exemplo para mostrar para vocês a questão do A elevado a zero ser igual a 1. Tá? Vamos pegar um exemplo numérico, vamos trabalhar aqui com uma potência de base 3, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que 3 elevado a 1 é o 3 aparecendo uma vez na potenciação, né? Então, é ele mesmo, né? Qualquer número aqui, né, elevado a 1 vai dar ele mesmo. O que seria o 3 ao quadrado? O 3 ao quadrado é o 3 vezes 3, que vai dar 9. O que é o 3 ao cubo? O 3 ao cubo
é o 3 vezes 3, que a gente já sabe quanto que é, vezes 3. Então, quer dizer, é o 9 vezes 3, que vai dar 27. E assim por diante, né? O 3 elevado a 4 vai ser o quê? O 3 vezes 3, que dá 27, né? O 3 ao cubo vezes 3 ainda, né? Ó, 4 vezes, que vai dar 81. Bom, se a gente seguir o nosso raciocínio aqui, a gente vai ver que quando eu vou aumentando os expoentes, né, na verdade eu vou pegando o anterior e multiplicando por 3, não é? Ó, 3 vezes 3 deu 9, 9 vezes 3 deu 27, né? E eu fui aumentando o expoente, ok? É sempre o anterior vezes 3, né? A gente vai ver que isso depois foi uma progressão geométrica aí. Bom, o que acontece então? Quer dizer que se eu voltar do 3 elevado a 4 aqui, né? Se eu voltar aqui, eu volto dividindo, não é? Ó, 81 dividido por 3 dá 27, que dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3. Se eu dividir por 3 de novo, eu vou chegar no 1. Mas usando aqui a lógica dos meus expoentes, né? Quem seria o anterior aqui? Se eu estou aumentando o expoente, aqui seria o 3 elevado a 0, tá? Isso a gente consegue, então eu cheguei aqui que 3 elevado a 0 dá 1. Isso a gente consegue para qualquer base, né? Qualquer base. Se eu coloco o a elevado a 1, vai ser o próprio a. O a elevado a 2 vai ser esse vezes a, né? O a elevado a 3 vai ser o a ao quadrado, que aparece duas vezes, vezes o a de novo. Então, quer dizer, sempre que eu voltar aqui, ó, eu vou estar dividindo por a, quer dizer, eu vou estar dividindo por a, eu vou estar cancelando 1, vai ficar 1 a menos. Tá vendo? Ó, dividido por a, sobraram 2. Se eu dividir por a de novo, vai sobrar 1 só. E a dividido por a vai dar o próprio 1, né? A dividido por a vai dar 1. Então, quer dizer, qualquer base que seja, diferente de zero, né? Porque eu não posso voltar dividindo por zero. Então, a elevado a 0 igual a 1. Isso aqui já serve para a gente entender também uma nova definição, né, em seguida, que vai ser a do expoente menos 1. Porque o que acontece? Se eu estou descendo aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 0, o próximo seria o 3 elevado a menos 1. E, seguindo a minha lógica aqui, eu já estou no 1. Se eu dividir novamente por 3, eu chego no 1 terço, tá? Usando essa mesma lógica, então, eu já estou no 1. Se eu colocar aqui o a elevado a menos 1, que é o próximo, eu vou dividir por a e vai ficar 1 sobre a. Essa daqui, ela é tratada às vezes como definição do expoente menos 1. Então, qualquer base elevada a menos 1, tá? O que esse menos 1 manda a gente fazer? Inverter a base, né? A base era 3 aqui. Aqui a base era 3, elevado a menos 1 ficou 1 terço. Aqui a base era a, elevado a menos 1 ficou 1 sobre a, tá? Então, nesse vídeo a gente viu aqui um porquê, né, de que qualquer base não zero elevado a 0 dá 1, né? E por que o a elevado a menos 1 é 1 sobre a, né? Por que o expoente menos 1 faz inverter a base, ok? Até a próxima.